Boa noite, sejam todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Domingão da Prevenção. Ótima noite a todos. Grande Gabriel, Pedro Henrique, Laila, Janice, Nani, Engenheiro Ronaldo, Emília. Ótimo. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Amanda, Anderson, Isabel, Kleber Teixeira, Pablo Matos, Márcio Kiel, grande Márcio. Curtiram da show a trilha sonora, o Kleber tá falando aí. Que bom que curtiu, o Kleber. Música escolhida pelo nosso convidado aí, né? Um cara que vocês nem conhecem direito, né, Kleber? Thiago Lindo que escolheu essa música aí. Sempre é o convidado, viu, pessoal? Essas músicas aí são sempre escolhidas pelos nossos convidados, né? E Janice, tudo bem? Quem mais aqui? Imaguchi Japonês. Show de bola. Pessoal, o seguinte, ó, vamos lá. Rapidinho, que hoje tem muito assunto, tá? Hoje tem tema a roda aqui. Grande Leônidas de Americana. Show de bola. Leônidas, se eu não estiver enganado, esse Leônidas aí é um novo aluno aí do Mestre LinkedIn, né, Leônidas? Seja bem-vindo aí. Yara Souza. Seja bem-vindo, Yara. Boa noite. Neiton também tá aí, firme e forte. Iraildo. Que galera legal, gente boa demais. Vamos lá. Olha só, para quem tá no Instagram, vocês têm uma setinha aqui, não tem? Ó, tô apontando para ela aqui, uma setinha, um triângulo aí, né? Clica nesse triângulo aí e encaminha essa live para a primeira lista que aparecer aí no Instagram de vocês, tá bom? Vamos compartilhar essa live aí, porque o assunto de hoje aqui vai ser muito da hora, cara. Vai ser muito da hora, galera. Então, mais pessoas, com certeza, precisam desse assunto. Grande Fernando Alves, ajuda a gente aí, Fernando. Compartilha essa live. Fabiana, Marilza, grande Marilza, mãe da Jorge, se eu não estiver enganado. Muito bom, pessoal. DK Arquitetura e Engenharia, Débora. Pessoal, ótima noite a todos. Sejam todos bem-vindos, então, ao Domingão da Prevenção. Eu não vou ficar aqui estendendo demais, não, porque hoje tem muito assunto aí. O nosso convidado, Thiago Límido, vai trazer para nós. Bom, Thiago, pós-graduado em Engenharia de Segurança, ele é engenheiro ambiental também, técnico de segurança do trabalho também, começou lá, né, lá atrás como técnico de segurança do trabalho, é professor nos cursos de Engenharia de Segurança do Trabalho e Avaliação, Engenharia de Segurança do Trabalho e Avaliações e Perícia de Engenharia da Universidade de Uberaba. É também perito judicial do Tribunal Regional da Terceira Região, é perito do Tribunal da Justiça de Minas Gerais, da Justiça Federal, e aí possui grandes experiências, né, em indústrias, fertilizantes, mineração, metalúrgicas, é um empreendedor também, é um empresário, né, o CEO aí da Ergo Group, é marido da Amanda, pai do Miguel e do Eduardo, é o meu grande amigo, aí, um grande parceiro, né, um colega aí também de trabalho, e se eu não estiver muito enganado, ele também é corintiano, tá? Ele não costuma falar muito, mas eu acho que ele é corintiano. Deixa eu chamar ele aqui, colocar ele aqui no Instagram e também no YouTube, LinkedIn e Facebook. Seja bem-vindo, Tiagão. Boa noite, Júlio. Boa noite, pessoal. Realmente acertou em cheio, cara. Esse coração aqui é corintiano. É corintiano mesmo, cara? Ei, corintiano. rapaz, hein? Muita saúde, né? Felicidade. Um dos grandes motivos é esse. O resto é minha família. O negócio não é muito bom pro lado de vocês, não, né? No Corinthians, né? Não, Tá ruim, tá? Fase. É só fase, né? Isso, vai durar uns 3 seja, anos, né? Só, mas depois resolve. Boa noite, Júlio. Obrigado aí pela apresentação, obrigado pelo convite. Tá? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí que já entraram na live, tanto no Instagram, quanto no Face, quanto no LinkedIn, no YouTube. Muito bom estar com vocês aqui novamente. Né, Julião? Isso aí, hoje, show de bola, claro. Hoje eu sou convidado, né? Na quinta-feira hoje é convidado. Exatamente, Tiagão. Hoje o Tiagão está aí como convidado, né, para abordar um tema bem interessante, né, e algumas pessoas até me questionaram, pô, mas como assim vibração, análise de vibração qualitativa e quantitativa, mas como assim qualitativa, né? E vamos começar já por aí, Tiagão. Que história é essa de vibração qualitativa, né? Fica à vontade, viu, Tiago? Fica à vontade aí para poder apresentar o seu conteúdo aí. Hoje, hoje é você que apresenta, tá? Tá, então tá bom. Bom, beleza. Quando a gente fala de vibração, primeiro a gente precisa entender o que é vibração, né? A gente fala, vibração, o que é, né? Então, vibração, ela é inclusive a OIT estabelece isso, tá? São ondas mecânicas, tá? Que são transmitidas por organismo humano através de estruturas sólidas, tá? Então,
quando você gera uma vibração no ambiente, ó, não sei se a câmera está tremendo aí agora para vocês, estou balançando a minha mesa, isso é uma vibração, tá? Então a vibração está sendo transmitida pela mesa, chegando no pedestal e atingindo a câmera e fazendo essa vibração. Então, é uma onda que gerou um impacto e que causou ali, no final, no receptor, que seria a câmera, essa oscilação, tá? E ela é um risco físico pela nossa legislação, então ela está enquadrada lá nos riscos físicos, justamente por ser uma onda, tá? Então ela tem uma energia mecânica, tá? E a sua grandeza aqui no Brasil é avaliada em metros por segundo ao quadrado ou metros por segundo a 1,75. Então é a aceleração, tá? Então é importante a gente ter esses conceitos iniciais aí para depois a gente começar a traçar aí a questão da vibração qualitativa, tá? E que pode sim ser feita, tá? Quais são as normas hoje que nós temos aqui rondando, né, pairando sobre a vibração? Temos a norma argumentadora 9, a NR9, no seu anexo 1, define lá o que são as vibrações. Nós temos a NR15 no anexo 8, que fala sobre as vibrações para fins de avaliação de insalubridade. Temos a NHO 9, que são as metodologias de avaliação de vibração de corpo inteiro. E temos a NHO 10, que é a vibração, né, metodologia de avaliação para vibração de mãos e braços, ou membros superiores, como você quiser chamar, né? Perfeito. Temos também as normas internacionais, Júlio. Então, a gente tem a ISO 8041, por exemplo, que define quais são os critérios que os equipamentos de avaliação de vibração humana devem ter. Tá? Então, quando você for comprar um equipamento para avaliação, né, de vibração, ou alugar, ou enfim, ter um equipamento desse, no mínimo ele tem que atender a ISO 8041. Temos também a ISO 2631 e temos a ISO 5349, que são normas internacionais que definem os parâmetros de avaliação para corpo inteiro e para mãos e braços, respectivamente. Mas Thiagão, no Brasil, nós vamos usar as normas regulamentadoras. Vamos lá. Isso. Falar, só uma observação que eu esqueci aqui, cara, você me desculpa. Para quem está acompanhando pelo Instagram, eu vou desativar aqui os comentários para não ficar na frente do rosto do Thiago aí. E aí, na hora no final, eu ativo novamente, tá? Então, se alguém também quiser ir mandando perguntas, tanto para quem está no YouTube, Facebook, LinkedIn, pode mandar pelos comentários, ou para quem está acompanhando pelo Instagram, pode mandar numa caixinha de perguntas que tem aí um ponto de interrogação, basta você clicar aí, você consegue encaminhar a sua pergunta, tá bom? Pode continuar, Thiago, fica à vontade. Lembrando também que muitas pessoas mandaram perguntas para minha caixinha de perguntas que eu abri no Instagram ontem, mandou para as suas também, né, para a sua caixinha. Então, eu juntei todas essas perguntas e nós vamos responder hoje aqui, tá, Júlio? Então, tá aqui do meu lado, aqui, eu estou fazendo uma leiturazinha, mas daqui a pouco a gente inicia essas respostas, tá? Então, como eu falei, essas são as normas que rondam, né, que legislam em cima da vibração. Tá? Então, basicamente, aqui no Brasil, nós vamos usar a NR9, a 15 e as NHOs, a NHO9 e a NHO10. Então, se você quiser se aprofundar sobre o assunto de vibração, já fica a dica aqui, faça a leitura dessas normas, tá? Principalmente as NHOs, que trazem bastante conteúdo ali, inclusive sobre as fórmulas, como calcular o AREM, o VDVR, né? Nós vamos discutir isso aqui um pouquinho mais para frente. Aí nós temos os tipos de vibração, né? Quais são os dois tipos de vibração que nós temos para serem avaliados quando a gente fala de saúde ocupacional? Nós temos a vibração de mãos e braços, ou membros superiores, que são aquelas recebidas no tato, pela mão, com operação de equipamentos, né, e ferramentas manuais, tais como lixadeira, martelete, perfuratriz, N máquina, furadeira, né, enfim, N ferramentas manuais. Tá? E nós temos a vibração de corpo inteiro, que é recebida por todo o corpo, tá? E que pode ser proveniente, por exemplo, de exposição com equipamentos móveis, né, caminhões, máquinas, pá carregadeira, retroescavadeira, motoniveladora, enfim, N outros tipos de equipamentos, ônibus, tá? Tem muita questão de vibração relacionada a ônibus, que vem transmitindo, então, para todo o corpo, tá? E para cada uma dessas vibrações, Júlio, existe uma metodologia de avaliação, uma forma, né, um entendimento, tá? Isso é importante também frisar que não é a mesma coisa, não é o mesmo limite de tolerância, tá? Inclusive, tem tópicos separados aí das NHOs para poderem citadas, tá? E aí você me fez uma pergunta no comecinho, né, Júlio? Avaliação, né, qualitativa de vibração. Isso. É possível? É possível fazer avaliação qualitativa? É possível. Está presente aonde isso, Thiago? De onde você tirou essa ideia que eu não preciso avaliar, que eu preciso fazer uma avaliação só qualitativamente? Lá na NR9, no anexo 1.
tá? Mais precisamente no item 3 do anexo 1 da NR9, que fala avaliação preliminar da exposição. Então, aqui já vai a primeira coisa para você. Independente se você fez avaliação quantitativa ou não, para atender a legislação, você deve fazer avaliação preliminar da exposição. Então, antes de você chegar na empresa sair fazendo medição, tem que fazer primeiro a avaliação preliminar de exposição à vibração, para atender a norma. Tá? E o que quer dizer essa avaliação preliminar, pessoal? É uma avaliação que você faz com alguns critérios, que eu vou ler aqui para vocês, vou passar os critérios, para você definir se há necessidade de fazer avaliação quantitativa ou não, e se há necessidade de imputar alguma medida de controle para o trabalhador ou não. Tá? É uma forma que a norma já te dá para que, antes de você sair gastando dinheiro com a avaliação, você já proteja o trabalhador. Então, você garante ali uma proteção mínima até que você tenha todo o cenário, tenha a visualização completa ali do panorama da exposição de vibração daquele operador. Tá? Então, o 3.1 fala: deve ser realizada a avaliação preliminar da exposição às vibrações de mãos e braços e corpo inteiro, no contexto do reconhecimento e da avaliação dos riscos, considerando também os seguintes aspectos. Aí vem o primeiro aspecto aqui, ó. Ambiente de trabalho, processos, operações e condição de exposição. Então, eu preciso entender como é a interação do trabalhador com a vibração e o ambiente. Eu vejo muita gente falando, eu tenho um caminhão aqui, meu caminhão é um Scania 2020, com um câmbio automático, completo, muito bom. E realmente, um caminhão desse é até melhor que muitos carros que a gente tem por aí. Ainda assim, tem vibração? A grande maioria da resposta é sim. Por quê? Porque tem que analisar aonde esse caminhão está. Às vezes ele está lá numa estrada de terra, então você tem uma condição de operação que gera essa vibração para ele, tá? Uhum. Então você tem que apontar lá no item A. Você tem o item B, característica das... É só uma colocação, como eu disse, são pequenos pitacos, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com esses pequenos pitacos aí. Pode ir falando, porque eu vou disparando, falando aí. Eu falo porque é o seguinte, dias atrás, cara, teve um comentário de uma pessoa, e eu achei muito legal, muito pertinente, ela foi muito, assim, educada, né? E falou, olha, muito legal o Domingão e tal, só que teve uma hora que o Júlio cortou, né, a convidada, ele ia falar tal assunto, acabou cortando, inclusive eu acho que era até a Amanda, que estava comigo aqui no dia, e aí eu falei, toma distraído, né? Porque a gente convida, né, traz o convidado, é para o convidado falar, e não eu, né? Então eu fico só aqui dando alguns pequenos pitacos, mas às vezes a língua coça, né, Thiago? A gente quer também, às vezes, compartilhar um pouquinho aí, né? Mas prometo, né, me controlar aqui. Viu? Para você, então, que colocou esse comentário lá no YouTube, tô seguindo a risca, ou pelo menos tentando. Vamos lá. Pessoal, para quem tiver perguntas aí, pode colocar nos comentários, no final a gente vai responder, o Thiago vai responder todas, tá? Sobre essa etapa de reconhecimento, né, Thiago, porque tem muitas pessoas que já pegam e já saem avaliando tudo, né? Outro colega nosso que fala muito sobre isso é o Leandro Magalhães, né? Apesar dele até ter empresa que faz avaliação, faz a análise dos amostradores, né? Ou seja, ele ganha com isso, mas ele sempre defende essa ideia, né? Reconhecimento, antecipação, né? Analisa o risco qualitativamente para depois pensar em medição, né? Exatamente, Júlio. Eu também tenho uma empresa, né, como você falou, de consultoria. Sim. Eu vendo avaliações ambientais, né? Então às vezes falam, você está dando um tiro no pé. Não, porque eu faço muita antecipação, muita avaliação também preliminar da exposição à vibração. E você precisa fazer isso. Vamos supor que nós estamos falando aqui de uma empresa, de uma frota de caminhões, por exemplo, que tem 100, 150 caminhões. Certo. Se você não fizer uma avaliação preliminar, não definir ali um grupo homogêneo, não estabelecer as condições mínimas, o que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer avaliação de 150 equipamentos. Isso é caríssimo. Tá? Então, às vezes você faz um filtro, você consegue fazer umas alocações, após aplicar toda a avaliação preliminar, você define um grupo pequeno de amostras, né? E com isso você reduz o custo. Então é importante você que está nos assistindo aí entender que essa avaliação preliminar de exposição ela é essencial. Não é só você chegar lá e fazer a medição, porque você pode, às vezes, não fazer a medição naquele trecho que é correspondente ao maior trajeto, né? A maior exposição do trabalhador. Por quê? Porque você não analisou previamente, tá? Então, fica aqui a dica, faça sempre a avaliação preliminar. E aí a gente vai para o item B, Júlio, que é as características das máquinas, veículos, ferramentas ou equipamentos de trabalho. Então, aqui você começa a fazer aquele filtro. Olha, eu tenho 10 caminhões Scania, eu tenho 8 caminhões Mercedes, eu tenho 2 pá carregadeiras de mesma marca e modelo. Então, você já está separando como é a característica de cada uma,
Será que por elas serem do mesmo modelo, elas estão nos mesmos estados de conservação? Como é o processo dela, tá? Então você filtra isso aí. Outro item que é exigido, informações fornecidas pelos fabricantes sobre os níveis de vibração gerados pelas ferramentas. Então, assim como tem nível de ruído, quando você compra, por exemplo, uma roçadeira costal, ela tem lá um nível de ruído, né? Ela tem que vir também com um nível de vibração, certo? Mas muito cuidado, não use aquele resultado ali como o nível que você vai colocar nos seus programas. Já vi isso, Thiago. Você já deve ter visto isso também, né? Sim, já vi. É um E não é erro por aí gigante, né? não é por aí que funciona, exatamente. Tá? Então, aquela vibração ali é uma vibração de bancada, tá? Bem feita em laboratório, vamos dizer assim, em bancas de teste, não representam a realidade do trabalhador. Então, ela deve ser avaliada no local de trabalho. Perfeito. Condições de uso e estado de conservação desses veículos, máquinas, equipamentos e ferramentas, incluindo componentes ou dispositivos de isolamento, amortecimento que interfiram na exposição de operadores ou condutores. Então, o que ele está dizendo aqui? Para máquinas, você vai verificar plano de manutenção, tá? Vai verificar se existe trocas ou manutenções periódicas no sistema de amortecimento. O que é isso? Mola, amortecedor, suspensão a ar, tá? Em ferramentas manuais, condições do disco, por exemplo, se a gente estiver falando de uma esmerilhadeira, né? Condições de disco, condições do tato, né, da pega do trabalhador, isso é muito importante. Às vezes o disco é novinho, mas a pega dele ali já está toda desgastada, precisa substituir, tá? Vida útil, né? Depois nós temos o item E, que fala das características da superfície de circulação, aquilo que eu falei lá em cima. Não adianta nada você ter um ótimo caminhão, uma ótima máquina e colocar ele numa estrada totalmente irregular, tá? Então, a superfície de circulação, carga transportada e velocidade de operação, no caso de vibração de corpo inteiro. Então, vamos pensar aqui na questão dos eixos. A vibração, Júlio, a gente faz uma avaliação nos 3 eixos ortogonais. Então, aqui para vocês, nós temos o eixo X, tá? O eixo Y, nós temos o eixo Z. Tá? Isso aqui é lembrar lá da nossa época de física, né? Da matemática da faculdade, né? Ou do ensino médio. Nós temos os eixos ortogonais, X, Y, Z. Então, X, movimento frontal, frente, Y, movimento lateral e o Z, movimento vertical, né? É o pula-pula do trator ali, né? Exatamente. Então, você precisa ter essa avaliação, tanto para corpo inteiro, quanto para mãos e braços, do correto posicionamento do equipamento, tá? E aí, tudo isso influencia. Se eu estou com um equipamento, um caminhão, por exemplo, com uma carga muito pesada, tá? Eu tenho a tendência é que eu tenha mais solavancos no X, porque à medida que eu ganho velocidade, essa carga ela está sendo empurrada, né? E se eu frear, eu tenho um solavanco, então ela dá um impacto, tá? Se eu estou vazio, esse impacto tende a ser menor, mas eu tenho um Y com uma chance de curvas mais rápidas, então eu tenho um certo impacto maior. E se eu estou leve, consequentemente, o impacto no eixo Z também é maior. Enfim, tudo isso tem que ser analisado na avaliação qualitativa, para definir, eu vou fazer a avaliação com ele vazio ou com ele carregado. Tá? Temos também a estimativa de tempo efetivo de exposição diária. Isso é essencial para fazer a avaliação quantitativa depois. Para que eu consiga avaliar quantitativamente um agente de vibração, eu preciso definir qual é o tempo efetivo de exposição do trabalhador. Ou seja, das 8 horas diárias que ele está trabalhando, quanto tempo ele realmente fica ali sentado na máquina recebendo a vibração, quanto tempo ele fica realmente operando ali o martelete, por exemplo. Tá? Por quê? Porque lá na conta que eu vou fazer para atender a legislação, eu preciso colocar esse dado. Esse dado é essencial. Tá? Depois eu vou para o item G, constatação de condições específicas de trabalho que possam contribuir para o agravamento dos efeitos decorrentes da exposição. Então, aqui eu preciso ter um link já com a medicina do trabalho, tá? O primeiro link, daqui a pouco tem outro, para você saber o que é as condições de trabalho que pode contribuir para os fatores ali decorrentes da exposição. E depois eu tenho dados, né, esforços físicos e aspectos posturais. Isso, então, quando a gente fala de esforços físicos e aspectos posturais, nós estamos linkando com a NR17. Então, eu preciso avaliar como é o trabalho desse colaborador, né, qual é a postura que ele adota. Será que, por ele adotar uma postura anti-ergonômica, ele já não está piorando a sua exposição à vibração? Ou será que a vibração, da forma como ele recebe, gera um impacto na ergonomia também? Tá? Que pode ser que aconteça isso. Depois nós temos os dados de exposição ocupacional existentes. Aí é o segundo link que você tem que ter com a medicina do trabalho.
né, buscar os seus registros, né, verificar quais são os dados ocupacionais que já existem na empresa, que podem ser linkados, né, gerado um nexo aí com a vibração, seja ela ocupacional ou de corpo inteiro. E tem as informações ou registros relacionados a queixas e antecedentes médicos, relacionados aos trabalhadores expostos. Então, são 3 itens aí que você precisa da medicina do trabalho, tá? Para verificar se existem antecedentes, para verificar quais são as possíveis doenças, né, os dados de exposição ocupacional, e para verificar ali as condições que podem agravar ainda mais alguma doença pré-existente. Tiago, ou seja, isso reforça, né, o que a gente vem comentando muito sobre, por aí, né? E eu acho que o PGR, principalmente, ele veio fortalecer isso, a questão da equipe multidisciplinar, né? Então, a gente observa que vez ou outra, sempre está citando, né, o profissional da ergonomia, está citando o médico do trabalho, o enfermeiro, o pessoal da área da saúde, de forma geral, o pessoal da área de engenharia, né? Então, isso é interessante. Cada vez mais isso vem sendo reforçado, a necessidade de uma equipe multidisciplinar para você desenvolver algum programa, algum projeto, né? Com certeza, porque primeiro que ninguém domina um conteúdo completo de qualquer assunto que seja. Tá? Você não tem um guru ali, master, que vai falar, olha, vai definir tudo isso. Não tem profissão, enfim, não tem profissional. Então tem isso, e a tendência é realmente você ter sempre o apoio de outras profissões. A engenharia aprende muita coisa de exatas, né? Nós somos treinados, nós somos doutrinados a calcular essa vibração aqui e dizer se ela está acima do limite de tolerância ou não. Já a saúde, ela entende mais a pessoa, né? A interação da pessoa ali com aquele ambiente e se aquilo ali pode causar alguma lesão ou não. Então é essencial você participar, o fisioterapeuta, tá? O ergonomista, no caso, o médico do trabalho. Tá? É importante ter essas funções justamente para você casar esse conhecimento e aí sim emitir um parecer. Mas você viu aqui, Júlio, tanto de item que você tem que avaliar na análise qualitativa? Né? Aí eu deixo a pergunta aqui para quem estiver nos assistindo, se quiser responder, claro, se não quiser fica à vontade, mas quem aplica o item 3 do anexo 1 da NR9 na sua empresa? Tá? Quem tem uma evidência disso? Em sua totalidade, né, Thiago? Em sua totalidade. Inclusive, quando eu vou fazer auditoria, que seja parcial, né, Thiago? Que seja parcial. Com certeza algumas pessoas aplicam sim, não tenho dúvida nenhuma, né? Certeza. Mas não é a maioria. Está longe de ser a maioria, né? Com certeza. E aí tem um item interessante, Júlio. No item 3.2 da NR9, ela fala o seguinte, olha, os resultados da avaliação preliminar, ou seja, todo esse balanço que nós fizemos aqui, devem subsidiar as adoções de medidas preventivas e corretivas. Então, através desse levantamento que a gente vai definir quais são as medidas de prevenção e as medidas de correção, sem prejuízo de outras medidas previstas nas demais NRs. Tá? Então, depois que eu fiz essa avaliação preliminar, logo embaixo eu tenho que entrar com as medidas de prevenção e possíveis medidas de correção também. Não posso deixar de lado. Tá? Mas e a avaliação quantitativa? Eu preciso fazer ela ou não? Aí nós temos 2 normas para serem atendidas. Pela NR9, no item 3.3 do anexo 1, ela fala: se a avaliação preliminar não for suficiente para permitir a tomada de decisão quanto à necessidade de implantação de medidas preventivas e corretivas, deve-se proceder à avaliação quantitativa. Então, para a NR9, só se eu não conseguir resolver com a análise preliminar. Tá? No entanto, Júlio, a gente tem uma outra legislação também que pede avaliação quantitativa, que é a NR15. Como é que eu vou dizer se uma atividade é insalubre ou não com relação à vibração, se eu não avaliar? Porque ela tem limite de tolerância. E aí são mundos, a gente começa a entrar em mundos diferentes, né, Thiago? Exato. Tipo, quando a gente tá falando em promoção da saúde, né, a gente usa NR9, NHO, NIOSH, enfim, a CGH, a gente usa tudo, né? Todas essas normas que tem por aí, né? NBRs, etc. Quando a gente está falando em insalubridade e periculosidade, por conta da nossa legislação, aí realmente a gente fica bem exclusivo ali, né? Bem específico nas NRs 15 e 16, né, Thiago? Exato. A gente fica, nós somos muito limitados aí na questão da insalubridade, tá? Porém, então, infelizmente, para atender a NR15, acaba sendo necessário fazer avaliação quantitativa, entendeu? Isso. Porém, quando você faz uma avaliação preliminar, anteriormente, você consegue definir melhor como vai ser essa avaliação quantitativa. Você não precisa sair avaliando tudo quanto é tipo de máquina e equipamento que você tem.
Você consegue fazer um grupo homogêneo, definir estratégias de amostragem e colocar ali números de amostras que sejam representativas de toda a exposição do GHE. Tá? E aí a gente vai, então, para a questão da avaliação quantitativa. Quando a gente fala de avaliação quantitativa, ela deve ser realizada para constatar a existência ou não do agente acima do limite de exposição. Tá? E que limite é esse? Nós temos, então, 2 limites de tolerância para corpo inteiro e 1 limite para vibração de mãos e braços. Para corpo inteiro, a gente tem a aceleração resultante da exposição normalizada, ou seja, você normaliza ela para 8 horas, de 1,1 metros por segundo ao quadrado, e nós temos um valor de dose de vibração resultante de 21 metros por segundo a 1,75. Então, são 2 parâmetros. Dica importante, deve-se avaliar os dois. Não basta eu fazer uma avaliação com o AREM que eu estou resolvendo, ou com o VDVR. Vibração de corpo inteiro, eu preciso ter os 2 resultados. Parece um pouco óbvio isso, Júlio, mas eu já peguei clientes meus, por exemplo, inclusive eu estou com um caso desse, tá, que um cliente apresentou para a gente um laudo de insalubridade anterior, pediu para a gente fazer uma avaliação, e aquele ambiente em que não houve modificação, a gente manter os resultados e fazer novas avaliações. Só que a medição foi feita em 2017 por uma outra empresa, e eles apresentaram apenas o AREM daquelas máquinas. São N empilhadeiras lá, e todas com resultados de AREM, e não tiveram VDVR. Na moral da história, eu tive que buscar os gráficos, os registros dos equipamentos e sair calculando o VDVR de todas. Tá? Empresa grande. Então, é importante você saber que precisa do VDVR e do AREM para enquadramento ou não da insalubridade, né, dos limites de tolerância. E nós temos para mãos e braços apenas a aceleração resultante da exposição normalizada, que é um limite de tolerância de 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, nós temos uma tolerância maior à vibração relacionada a mãos e braços do que para o corpo inteiro. Tá? Uma vez me perguntaram isso numa aula, por que então que o limite de tolerância para o AREM do corpo inteiro é menor do que o AREM da mãos e braços? Simples, quando você está recebendo uma vibração de mãos e braços, ela está passando por todo o seu braço, seu antebraço, até chegar no seu tórax, você vai percorrer um longo caminho e ela vai se dissipar. Então, o maior problema da vibração de mãos e braços é nas mãos, tá? Chamada também de síndrome de Reynolds, que é a doença do dedo branco. Tá? Então, é onde você tem o maior problema relacionado a mãos e braços. Já a vibração de corpo inteiro, por você trabalhar sentado, na grande maioria das situações, ela chega facilmente na sua região mais importante, vamos dizer assim, que é o tórax, onde estão todos os seus órgãos vitais. Tá? Então, você não pode receber 5 metros por segundo de vibração de corpo inteiro, porque o dano causado no seu organismo vai ser muito grande. Porque ele não vai receber, não vai perder tanta potência até chegar nos seus órgãos vitais. Tá? Então, AREM para corpo inteiro, 1,1 metros por segundo ao quadrado. AREM para mãos e braços, 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Basicamente, então, Júlio, antes da gente partir para as perguntas, aí, acho que eu calculei mais ou menos o tempo, meia hora para o conceito de vibração e meia hora para as perguntas. Tá? É isso. Então, a avaliação ela se divide em quantitativa e qualitativa, sendo obrigatório a avaliação das duas para atender a nossa legislação. Então, é lei, tá lá na NR9, você tem que fazer a avaliação qualitativa, você tem que fazer a avaliação quantitativa para atender a NR15, certo? E você pode não realizar de imediato a avaliação quantitativa se você conseguir fazer um bom levantamento preliminar. Essa avaliação preliminar, inclusive, Júlio, casa com o GRO, né, que você até citou no começo, tá, com a revisão da norma, né, vai vir N itens novos ali, mas um dos itens é a avaliação de riscos. Tá? Você já pode incluir a vibração, você deve incluir a vibração lá na sua planilha que você estiver colocando no seu GRO, no seu PGR, para avaliação preliminar de risco. Tá? Então, faça essa inserção, essa migração em conjunto aí, junto da vibração. Show de bola, Thiago. Muito bom, cara. Muito conhecimento técnico nessa cachola aí, meu amigo. Eu tentei ser o mais prático aqui e rápido possível. Peço desculpa para vocês se eu falei muita coisa rápida, mas é porque a gente tem tempo também. E tem muitas perguntas aqui. Vamos lá. Pessoal, como faço todo Domingão da Prevenção, ou, às vezes até na Quinta da Perícia, né? Geralmente a gente coloca as caixinhas nos stories do Instagram, a galera coloca as perguntas ali. Então, a gente vai começar por essas pessoas, né, que colocaram, foram lá, né, dedicaram
enfim, para colocar as perguntas lá nos stories, e na sequência a gente continua com as perguntas de vocês aqui. Lembrando que quem está pelo Instagram, vocês podem, eu vou até ativar aqui os comentários agora, vocês podem colocar as perguntas de vocês através do ponto de interrogação que tem aqui embaixo, tá? E para quem está acompanhando nas demais redes sociais, vocês podem encaminhar pelos comentários, tá bom? Bom, vamos lá. Pergunta do Joel, acho que você já explicou, acabou de explicar agora há pouco, né? Se existe vibração qualitativa, então existe, você já explicou, sim, né? Tecnicamente aí, fundamental. Isso. Uma pergunta aqui da Amanda: quando há necessidade de realizar a avaliação de vibração? A qualitativa, a partir do momento que você identifica que aquele equipamento, ou maquinário, ou veículo, gera vibração para o trabalhador. Tá? Então, você identificou que o trabalhador opera um equipamento, uma ferramenta manual, que é rotativa, por exemplo, que é de impacto, ela gera vibração, você tem que fazer a avaliação preliminar. E você faz a quantitativa quando você tem aquela questão para constatar, né? Para constatar, exatamente. Boa. Pergunta da Luana: fale mais sobre o peso do trabalhador, como isso interfere? Boa pergunta, né? Ótimo. Lembra que eu falei lá na preliminar que você tem os itens da NR17? É aí que você tem que avaliar. Porque existe um item chamado força de preensão, que ele deve ser analisado na avaliação de vibração. Exemplo, quando você está pegando um equipamento, né, você está segurando uma lixadeira, um maquinário manual, em que você aperta muito, você sente a vibração maior, você sente ela passar maior. Por quê? Porque você está reduzindo a sua massa de gordura, vamos dizer assim, e você está aumentando a sua área de contato com o equipamento. A mesma coisa com relação ao peso. Se você põe uma pessoa que pesa 60 quilos num banco de um equipamento, né, a ar, ele vai ficar numa altura. Se você coloca uma pessoa de 100 quilos naquele banco, ele tende a compensar e ficar numa situação menor, né? Então, você aumenta a área de contato. Então, quanto mais você aumenta a área de contato, maior é a chance de você receber mais vibrações. Então, deve ser avaliado. É claro que a vibração, o peso não vai ser um item para dizer se a pessoa está apta ou não para operar com vibração. Não é isso. Tá? Não é esse critério de seleção. Mas você precisa ver que a pessoa que tem um peso maior, ela tende a receber uma vibração maior também, se estiver operando o mesmo equipamento que uma pessoa que pese menos. Perfeito. Pergunta aqui do nosso amigo Donimar: qual EPC devo adotar para vibração? Equipamento de proteção coletiva para vibração. Equipamento de proteção coletiva é um pouco complicado você pensar na questão da personalística, né? Porque quem está operando uma ferramenta manual não vai ter um EPC ali, certo? Você pode, às vezes, comprar uma ferramenta que tenha já os seus equipamentos anti-vibração. Tá? Existe uma furadeira, uma perfuratriz, se não me engano, uma lixadeira, um esmeril, da Bosch, por exemplo, que ela é excelente. Ela tem um sistema de anti-vibração já no punho. Tá? Então, quando você empunha o equipamento, ela já tem isolantes de vibração, tanto na mão esquerda quanto na mão direita. Isso é novidade no mercado. Acredito que as outras marcas também ofereçam. Estou citando a Bosch porque é a que eu conheço, tá, Júlio? Mas, enfim, busque esses equipamentos. Busque equipamentos mais modernos que tendem a ter já no seu próprio equipamento, no seu próprio desenvolvimento, um sistema para proteção da vibração. E os maquinários, né, os caminhões, a mesma coisa. Banco a ar, por exemplo, reduz bastante a exposição à vibração. Um sistema de suspensão com a manutenção em dia também tende a neutralizar, tá? A reduzir, pelo menos. Opa, peraí. Travamos aqui no Instagram. Pessoal, eu vou desativar aqui os comentários e pedir para que vocês mandem as perguntas, porque senão vai começar a encher de pergunta aqui e eu vou ter dificuldade depois. Vou pedir para que o Pedro mandou uma pergunta muito interessante. O engenheiro Christian Bernard também mandou uma pergunta muito boa. Vou pedir para que vocês coloquem nessa caixinha de interrogação, clica nessa interrogação, vai abrir uma caixinha e vocês digitam a pergunta de vocês aí, tá? Eu vou desativar os comentários aqui, porque senão depois realmente fica complicado para controlar as perguntas do pessoal. Vamos lá. Próxima pergunta, Thiago. Tem como eliminar o risco de vibração presente no equipamento ou atividade? Olha, é difícil você eliminar a vibração de uma pá carregadeira, por exemplo. Tá? Não vou dizer que é impossível, porque amanhã aparece um sistema aí. O que você pode fazer? Você pode reduzir a exposição. Tá? A vibração continua, você reduz a exposição. Como? Através de uma medida administrativa. Por exemplo, você tinha um operador que trabalhava 8 horas por dia, você põe 2 que fica 4 horas.
Então, você reduziu o tempo efetivo de exposição. Exatamente. Então, que não, você reduziu a vibração que aquele trabalhador está exposto. Tá? Automatizações. Então, se você já tem hoje um equipamento que ele executa grande parte da atividade dele sem um operador, você está reduzindo ali o contato dele com a vibração. Tá? Exato. Definindo velocidades, rotas, né? Melhor rota para aquele caminhão passar. Você consegue monitorar ali e manter um bom nível de vibração. Um estudo de caso, teve uma empresa que eu fiz uma consultoria numa cidade, e na auditoria, eles me passaram que eles têm um mapa de monitoramento da mina, e eles conseguem ver cada veículo, a velocidade que ele desempenha, e qual deveria ser aquela velocidade naquele local. Então, por exemplo, se determinado ambiente ele recebe uma frenagem que não estava esperando, é um indicativo que aquele local precisa de uma manutenção da via. Tá? E isso ajuda no controle da vibração, porque se ele tem um freio muito grande, você tem um impacto no eixo X ali, tá? E isso pode agravar a vibração daquele trabalhador. Então, eles monitoram as manutenções das vias através desse supervisório, onde tem um GPS lá, que eles conseguem identificar velocidade, curva, tempo parado, né? E isso é muito bom para controlar a vibração daquela empresa. Então, são medidas administrativas que são adotadas. Vamos lá. Pergunta da Francisco. O que caracteriza... Vamos lá, porque tem muita pergunta, Thiago. Tem muita pergunta. Vamos lá. Pergunta da Francisco. O que caracteriza a vibração de mãos e braços? É aquela exposição em que o trabalhador recebe em suas mãos. Tá? Então, operação de ferramentas manuais, lixadeira, perfuratriz, esmeril, roçadeira, costal, todos os equipamentos onde você recebe a vibração pelas mãos. Acho que deu para entender? Era isso que ela queria. Claro, sim. A luva anti-vibração é suficiente para atenuar o risco? A luva anti-vibração, ela ainda é uma novidade e é uma matéria de muito debate no meio técnico. Por quê? Porque o CA dela não traz o nível de atenuação, tá? Só numa técnica, no manual do fabricante. E aí vem falando, 20% para determinadas frequências, 15% para determinadas outras frequências, né? E aí o que acontece, Júlio? Para você dizer se a luva antivibração está tendo uma efetividade ou não, você precisa fazer uma avaliação com um equipamento por dentro dessa luva, tá? Então, você tem que ter um acessório, né, um transdutor para a palma da mão para fazer essa avaliação. Mas mesmo assim, não é algo 100% garantido. Você está usando uma luva hoje, amanhã você está usando outra marca, né? O trabalhador, aí vai aquela questão da força de preensão, trabalha de um jeito, pega de outro. Tá? Então, a luva antivibração não pode ser a única medida adotada para controle da vibração. Eu diria que deve ser a última. Isso, exatamente. É o EPI. O EPI ele nunca pode ser a última barreira, né? Então, a gente escuta muito isso. A gente escuta muito isso, mas a gente ainda não vê isso na prática acontecendo, né? Na grande maioria dos casos. Claro que para tudo há exceção. Vamos lá, Tiagão. A pergunta do Marcos Santos. Compensa comprar ou alugar o equipamento para perícias? No caso aí, deve estar falando do acelerômetro, né? Tá. Bom, vou responder como perito agora, Júlio. Eu tenho equipamento de vibração, inclusive está aqui, eu trouxe para mostrar para vocês um dos modelos, tá, que eu tenho aqui. Show. Mas por que eu comprei? Porque eu tenho também uma empresa de assessoria e eu faço muita avaliação de vibração. Porque não é todas as perícias que têm a vibração. Tá? Então, eu recomendo que você alugue. Tá? Porque o aluguel, a início, ele é mais barato, apesar de que não é tão barato assim, tá? Mas é melhor do que você fazer um investimento de imediato só para fazer perícia. Agora, se você já faz perícia, fica a dica, às vezes você já monta assessoria ou monta um grupo de amigos aí, peritos, né, colegas, e compra um equipamento em parceria. Tá? Eu acho que é fácil de você fazer isso. Você divide aí com 4, 5 pessoas, ele não fica tão caro. Boa, Thiago, boa. Essa ideia de parcerias aí, isso é ótimo. Inclusive, até eu me recordo aqui de 2 alunos nossos lá do curso, né, era a Luana e um outro colega, agora eu realmente não estou lembrando o nome, né, que deram sugestão, olha, você é daqui do Sul e tal, né? Isso. Beleza, vamos fazer uma parceria aí, a gente, né, divide e tal, e aluga, enfim. Essas parcerias são sempre muito bem-vindas, né, Thiago? Com certeza. Aqui, se você puder até... Parece que você tem um curso aí junto com outro cara. Como é que é essa história aí? Sim, nós vamos continuar as perguntas aqui, vamos, gente. Segura sim, aí. Inclusive, uma das perguntas foram feitas, isso acho que é a próxima que está falando que se no curso... Pergunta do Sérgio, desculpa. No curso de vocês sobre peritos e assistentes técnicos, vocês explicam o anexo 8 sobre vibração? Isso, exatamente. Então, aproveitando que ele falou do curso, né, Júlio?
Nós temos um curso, eu e meu amigo Júlio Botelho. Eu vou até colocar... Instagram ou aqui. Isso. Eu vou até colocar aqui, Tiagão, passando aqui o site e tal, para a galera, caso se alguém se interessar. Mas vai lá, fica à vontade. Então, nós temos o curso de formação de peritos judiciais e assistentes técnicos em SST, e uma das videoaulas, um dos módulos, é sobre vibração, é sobre o anexo 8. Então, lá a gente fala dessa questão da avaliação de corpo inteiro, de mãos e braços, a gente fala do equipamento, fala da configuração que tem que ter ali, né? Questão de curva, né? De eixos, enfim, da configuração básica para fazer a avaliação. E a gente aborda, assim, a questão do equipamento. É claro que nós não damos um curso de higiene ocupacional, né, Júlio, de avaliação quantitativa, mas a gente mostra... É outro curso, né? Que é o segundo curso que nós temos também. Apesar que os próprios alunos aí, na verdade, atendendo a pedidos dos alunos, né, pediram para desenvolver um curso mais voltado para a higiene ocupacional, porém um curso mais prático, né? Então, ele está em construção esse curso, né? A gente não está com ele pronto ainda, mas nós já estamos aí com a lista de espera e tal. O curso vai se chamar Instrumentação para Higiene Ocupacional, um curso bem prático mesmo. Se alguém, de repente, tiver interesse, faz contato conosco aí no privado, que a gente passa mais informações, né? Então, no curso de perícia, a gente mostra a avaliação anexo, mas para você ver esse equipamento funcionando, né, operando ele certinho, vai ser no curso de instrumentação. No curso de instrumentação, a gente mostra na prática como instalar, como posicionar o equipamento, tá? Qual o tempo mínimo, máximo que você deve fazer a avaliação, né? Se é mãos e braços, se é sit-pad, né? Que é o corpo inteiro, ou se Perfeito. Tiagão, e sobre esse curso de perícia, fala um pouco aí a respeito do... Hoje é você que vai falar, você tá ligado, né? Fala sobre a questão aí do Black November, como é que é isso aí? Tá tendo desconto aí? Que história é essa? Nesse mês de novembro, a gente foi convidado pela Hotmart, nós, né, entre outros cursos também, para participar da campanha de descontos do Black November, né? Uma alusão a Black Friday. Então, todo o nosso curso, atualmente, ele está com 60% de desconto, né, Júlio? Vai até dia 17, né? Até o dia 17, ele está com 60% de desconto. Então, se você quiser comprar o curso com mais de 40 horas, né, com 40 horas de aula, N bônus, você tem lá modelo de laudo pericial, modelo de parecer, modelo de aceite de perícia, quesito, você tem N coisas, né? N arquivos para você utilizar, modelo de planilha de gestão, tudo que eu estou falando aqui é editável. Tá? Você entra, configura lá e adapta para o seu trabalho. Tá? Você consegue comprar com 60% de desconto. Então, se você quiser até comprar, dia 17. Até o dia 17. Depois, tá? Dia 17 até o dia 20, que eu não lembro agora, você sabe, no dia 24. Né? Ele está com 55%, depois do dia 25 até o dia 31 com 50%, que também é um desconto bom. Tá? A gente está fazendo esse plano decrescente justamente porque é para pedido lá, né, até o final do mês. Isso, até dia 30, viu, Tiagão? Aí acabou, esse mês para dia 30. 30, beleza. E aí acabou. 30. Não tem mais desconto. Eu já falei pro Júlio, Júlio. Não acabou, na verdade assim, tem, em novembro do ano que vem, né, Tiagão? Isso. Se der certo, que eu também não sei se eu vou entrar nesse trem em novembro do ano que vem. Vamos lá, vamos continuar então. Então, quem tiver interesse, para quem está no Instagram aí, o Facebook, tem o link na biografia, para quem está acompanhando a live também, está passando o site aí dessa promoção, onde tem todas as informações do curso, tudo sobre o curso tem lá, inclusive os bônus, está tudo detalhadinho lá, todos os bônus que vocês vão receber, está tudo detalhado lá, então a gente faz o convite para vocês acessarem, tá? blacknovember.cursopericia.com blacknovember.cursopericia.com. Vamos seguir nas perguntas, Tiagão? Vamos lá. Bom, pergunta aqui do Danilo. Qual é mais comum nas perícias? VMB ou VCI, né? Vibração de mãos e braços ou vibração de corpo inteiro em perícias? Olha, eu vou dizer pela minha experiência aqui. Eu tenho tido mais perícias de corpo inteiro do que de mãos e braços, tá? Por quê? Mas decorrência da operação, são operadores de máquinas. Aqui na nossa região tem mais equipamentos, né? Mais usinas de cana, por exemplo. Você tem grandes indústrias que usam muitos equipamentos móveis. Então a tendência muito maquinário, né, Thiago? Muito maquinário. Agora, toda atividade que tiver exposição com lixadeira, com martelete, com qualquer outra ferramenta rotativa manual, ela tem a vibração de mãos e braços. Então vai depender da região mesmo. Perfeitamente. O Paulo pergunta, se é comum ter perícia sobre vibração? Acho que vai de encontro com essa sua resposta aí, né? Depende muito da região, né, Thiago? Se é uma
sei lá, região do agronegócio, sei lá, Mato Grosso. Eu sei que Mato Grosso é famoso lá pelo agronegócio, né? É provável que se tenha, né, muitas perícias aí de vibração. Eu diria que os três agentes que mais são encontrados na perícia ruído, calor e vibração. São os perfeito. Três. O Paulo pergunta, por quanto tempo devo avaliar vibração de mãos e braços em uma perícia? Boa pergunta. Ótima pergunta. Tanto para mãos e braços quanto para corpo inteiro, você precisa avaliar no mínimo o ciclo de exposição daquela atividade. Tá? O que é o ciclo? É o tempo que ele começa, termina e depois ele começa novamente aquela atividade. Então não existe uma receita que eu venha te falar assim, olha, é 5 minutos, é 10, é 15 ou é 20. Você vai entrevistar esse reclamante, você vai entrevistar os paradigmas, você vai definir, e aí eu já deixo uma dica também, tentar fazer isso em consenso com as partes, para que todo mundo fique consensado, olha, o tempo de exposição aqui era tanto, e o ciclo vai ser isso aqui. Então já consensa isso na perícia, tá? E define esse tempo. Pode ser 5 minutos, pode ser 20 minutos, pode ser 1 hora, pode ser 4 horas, dependendo se for o corpo inteiro ou mãos e braços. Tá? Então, vai depender muito da atividade. Por exemplo, você tem lá um borracheiro que faz a retirada e colocação de parafusos do pneu. Então, você tem uma pá carregadeira lá que tem 16 parafusos, por exemplo. É grande. Então, ele vai lá com a ferramenta, né? Esqueci o nome da parafusadeira. E tira todos os parafusos, depois coloca novamente. Quanto tempo dura isso? Depende. Eu já vi atividade dessa que dura 40 segundos. O cara vai, tirou. Já vi casos que o cara fica um tempão direto lá porque ela está muito bem apertada. Então, Thiagão, se for um mecânico de Fórmula 1, 10 segundos, né? 9 segundos, né? E 9 segundos, cara. 2 segundos menos, já trocou o pneu e já abasteceu. Tá? Então, varia muito de quem está operando e da atividade, da condição do equipamento. Tá? Então, se eu fizer uma avaliação de 40 segundos, vai ser representativo? Não, aí eu já considero como muito pouco tempo. Então, às vezes, você repete aquele ciclo, né? Até você ter uma homogeneidade do resultado. Tá? Perfeito, Thiago. Pergunta da Carolina: como realizar vibração de corpo inteiro? Bom, vamos lá, coisinha rápida aqui. Primeira coisa que você vai fazer é a vibração de corpo inteiro. Vou jogar aqui que você coloca no assento, tá? Porque ela pode ser feita em pé também, Júlio. Então, esse aqui é o famoso sit pad. Tá? Então, é a almofadinha que você vai colocar no banco do trabalhador, que está exposto à vibração. Então, está conseguindo enxergar bem aí, né? Deixa eu subir mais um pouquinho. Então, aqui você tem os eixos. Você vai colocar o eixo X, aí você vai observar qual é o eixo X do seu equipamento, porque pode ser que ele fique assim, pode ser que ele fique assim, tá? Veja o desenho. O eixo X sempre para frente do volante, tá? No sentido da frente do motorista. Você colocando o eixo X para frente, automaticamente os outros já vão estar alinhados. O eixo Y para lateral e o eixo Z no solavanco. Coloca no banco, prenda o equipamento para que ele não rotacione, né? Não saia da sua posição, tá? E configura o seu medidor para avaliação de vibração de corpo inteiro. Então, nós temos aqui, por exemplo, o da Crompac. Quando você liga ele aqui, coloca em dosimetria. Aqui ele já reconheceu, tá vendo? Eu acabei de instalar o acelerômetro e ele colocou aqui, a vibração de corpo inteiro. E você configura. É fácil assim, Thiago? Não, eu estou te explicando numa live, né? Lógico que você tem todos os outros critérios. Quais os critérios? Você precisa configurar o range da avaliação. Alguns equipamentos, esse da Crompac, ele já configura automático. Tem equipamentos que você tem que definir. Eu tenho um outro da Larson Davis em que você tem que definir qual é o range mínimo e o range máximo dele de medição. Você tem que configurar o eixo. Tá? Então, eu vou colocar qual curva de ponderação, né? É o WH, por exemplo. Isso tudo está na NHO, tá, Júlio? Você fala, como é que eu vou descobrir isso? Lá na NHO 9, na NHO 10 tem essa configuração. E você tem um fator também de multiplicação, que para corpo inteiro é 1.4 no eixo X, 1.4 no eixo Y e 1 no eixo Z. Então, você tem que configurar o seu equipamento de acordo com a NHO 09, você tem que colocar o equipamento de maneira correta no banco do trabalhador, e você precisa definir o tempo de exposição efetiva, que você faz lá na preliminar, para saber exatamente quanto tempo ele fica exposto, tá? E você precisa definir qual é o ciclo de atividade dele para poder fazer a avaliação. Às vezes tem 2, 3 ciclos, você tem que fazer 2, 3 medições. Perfeito, Thiago. Certo? Próxima pergunta, do Rafael. Qual a diferença entre vibração e ruído? Tá.
são dois agentes físicos, tá? São dois agentes que se propagam através de ondas. Diferença primeira, uma é onda sonora e a outra é onda mecânica. A vibração não transmite se não tiver um meio sólido para ele passar, tá? Então, você não vai conseguir. Estou gerando vibração aqui e estou passando para lá. Não, você precisa ter um meio físico. Já o ruído se atravessa pelo som, né? pelo ar. Então, é uma onda sonora. Basicamente é essa, mas são procedimentos diferentes de avaliação. Enfim, um agente é uma coisa, outro agente é outra. Apesar de serem agentes físicos, tá? E pode ser que onde tenha ruído, tenha vibração também. Tá? Se o ruído for decorrente de um equipamento rotativo, é bem provável que tenha vibração também. Perfeito. Pergunta do Fernando: quais profissões mais curiosas solicitaram essas avaliações de vibração? Tem algumas, são curiosas mesmo. Por exemplo, cobrador de ônibus. Tá? Você fala, mas o cobrador de ônibus está exposto à vibração? Né? Porque quem está exposto é o motorista que está ali dirigindo, tudo. Mas tem, tá? Dependendo do ônibus, aqueles ônibus coletivos antigos, que é pura lata, tá? Ele recebe uma vibração quase tão igual do motorista. Às vezes até pior, porque inteiro, o banco dele não sofre manutenção. Exato. Você fala, pode ser até pior, porque o banco do motorista é a ar, o sistema de amortecimento, e o do cobrador não. Não é. Tá? Não é, exatamente. Então, o cobrador de ônibus, e um outro interessante também, é o da motocicleta. Eu já tive uma perícia em que era um motoboy, né, um motofretista, né, e ele entrou com um pedido de insalubridade e a gente foi fazer avaliação de vibração. Tá? No caso da moto, ele tem a vibração de corpo inteiro, pelo banco da moto, e ele tem vibração de mãos e braços pela manete ali, pelo guidão. Tá? Perfeito. Inclusive, essa é até a pergunta do Pedro. Eu estou ativando ela aqui, ele colocou um pedaço dela aqui e o restante em outra caixinha, Thiago. Colaborador que trabalha com motocicleta da empresa, 8 horas diárias, automaticamente gera insalubridade? Tem mais uma continuação aqui. Gera insalubridade automática ou é preciso fazer avaliação? Não, sempre é preciso fazer avaliação, tá? Não gera avaliação de insalubridade automática, não, tá? Então você precisa avaliar. Não é só qualitativo, né, Thiago? Para a promoção da saúde, você já consegue identificar, conforme você citou no início da live, né? Você já consegue identificar, opa, tem vibração aqui. Preciso fazer alguma coisa, já preciso chamar sua atenção, né, na sua análise preliminar. Mas é preciso você quantificar para determinar se é passivo, né, de insalubridade, se é passível, né, se o colaborador lhe teria o direito adicional de insalubridade ou não, né? Exatamente. Tem mais alguma pergunta, Júlio? Das que eu tinha separado aqui terminada, só se tiver agora do pessoal. Pergunta do engenheiro, como é que é o nome dele aqui? Peraí, deixa eu pegar aqui, engenheiro... Cadê, gente? Engenheiro Christian. Pode disponibilizar um modelo de laudo de corpo inteiro e mãos e braços? Certo. Nós disponibilizamos, acho que no nosso curso, né, Júlio, de perícia, tem lá um modelo de laudo pericial, que tem avaliação de vibração de corpo inteiro. Tem até os resultados, né? Isso. E no nosso curso de instrumentação vai ser disponibilizado um modelo de avaliação de vibração, um modelo para ruído, tá? Então, fica aí já o diferencial, se você quiser ter esses modelos. Entra na nossa lista de espera do curso, está lá na nossa bio, tá? Tanto na minha quanto na do Júlio, aqui no Instagram, que vai ser disponibilizado lá. Pergunta do Lucas Jesuíno. Ao comprar o curso, quanto tempo eu tenho para iniciar e finalizar? Pergunto porque estou viajando. Lucas, o curso ele vai ficar disponível para você durante um ano. Tá? Então, as aulas já estão todas disponibilizadas na Hotmart. Vai ser liberado semanalmente para você, porque tanto eu quanto o Júlio entendemos que o conteúdo ele precisa ser passado não todo de uma vez, senão você acaba atropelando, né, Júlio? Mas então, com 2 meses você conclui o curso, só que você pode assistir ele durante um ano. Então, você está viajando agora, cara, vai lá curtir as férias, por exemplo. Na hora que você voltar, você entra, faz o seu curso, tranquilo. Você pode comprar agora e você vai ter um ano para poder fazer. Lembrando que você pode repetir, né? Tem gente que às vezes acha que eu assisto ele uma vez, eu tenho um ano para assistir todo ele. Não, você tem um ano para ele assistir ele quantas vezes você quiser. Então, quer voltar alguma aula, quer fazer o curso, fazer 2 vezes, 3 vezes, você tem um ano, né? Então, só para esclarecer. Vamos lá, pergunta do Henrique Cruz, Thiagão. Grande Henrique. No caso de um operador que opera carregadeira e escavadeira, temos que fazer avaliação nos 2 equipamentos? Sim, tá? Você precisa primeiro definir como é a exposição dele, né, a interação desse trabalhador, se ele fica operando na pá carregadeira e na escavadeira, né, as duas máquinas, né? Você precisa fazer a avaliação no ciclo 1 e no ciclo 2. Tá?
Agora, depende, esse operador, ele alterna entre essas atividades, essas máquinas? Tá? Eu já vi empresas que colocam todos os operadores no mesmo GHE, só que você tem lá o funcionário seu José, que fica só na escavadeira, o seu Manuel, que fica só na pá carregadeira, e aí acaba que não dando, casando esse GHE. Tiagão ali tá pedindo a vaga dele. Thiago da RG, a referência no Goiás ali, ó. Do Goiás para cima, o homem domina, tá querendo fazer curso com a gente. É um fanfarrão mesmo. Grande Thiagão, um abraço para você, meu amigo. Um abraço Pergunta você, do Costa, TST Costa. Na avaliação quantitativa, é importante considerar o tempo de vida útil dos equipamentos, por exemplo, pá carregadeira, para definir uma periodicidade dessa avaliação? Na avaliação qualitativa, sim. Na qualitativa, você verifica o que o fabricante recomenda no manual para suas revisões, tá? E você vai observar que quanto mais velho o equipamento, maior tende a ser a exposição à vibração. Então, a vida útil dele é determinante. Tá? Você pega situações, por exemplo, eu já fiz avaliação numa mina, que os equipamentos operam 24 horas, com um caminhão 2016, ele estava numa situação infinitamente pior do que um 2012, que não operava 24 horas. Mas por quê? Porque o caminhão nem esfriava o motor, entendeu? Ele ficava desligado o tempo de troca de turno de um para o outro. Tá? Então, é a condição de uso. Tá? Perfeito. Pergunta do Jonathan. Jonathan também está sempre presente nas nossas lives aí, Jonathan. sempre mandando ótimas perguntas, né? Se a empresa não tem, não, assim como os demais, tá, pessoal? Mas o Jonathan tem hora que ele quer assim, eu quero apertar esses caras, aí vai lá e manda uma pergunta, né? Mas é legal. Olha a pergunta dele, ó. Se a empresa não tem medição e vendeu a máquina, como faz para concluir sobre a intensidade? Tá. Bom, vamos lá. Você tem dois cenários. Você tem um cenário numa perícia, você tem um cenário na vida dia a dia da empresa, tá? No dia a dia da empresa, se você tinha um equipamento, vendeu e não avaliou, você criou um enorme passivo durante anos, porque aquele funcionário pode entrar com uma ação, você não ter o que avaliar, você vai ter que colocar algum dado no PPP e não vai ter o que colocar, então você está assumindo um problema ali, inclusive com o Ministério do Trabalho, se tiver uma fiscalização, Ministério Público, porque você não tem registro, tá? Então, é um risco. Já no caso da perícia, eu tenho até uma situação interessante para contar aqui. O juiz vai determinar que você providencie um equipamento, tá? Se vira, meu amigo, apresenta esse equipamento aí e traz para cá. Tá? Tivemos um caso, eu sou assistente técnico da empresa, inclusive da reclamada. O trabalhador trabalhou lá até 2018, eles perderam um contrato com a empresa, com a primeira, com a segunda reclamada, e aí vendeu o equipamento. Não tem mais o equipamento. Vendeu e ele foi lá para Santa Catarina, se eu não me engano. E o funcionário que trabalhava nela entrou com a ação. Tá? Aí me contrataram. Certo? Aí nessa ação, o juiz, a reclamada falou, olha, não temos mais a máquina, não fizemos a avaliação, enfim, igualzinho você está relatando aí, Jonathan. O juiz deu um prazo para a empresa apresentar uma máquina, trazer a máquina novamente, ou se isso for impossível, apresentar uma nas mesmas condições de marca, modelo e ano, para que o perito faça a devida avaliação no mesmo local de trabalho. Tá? Então, Semelhança, né? Pergunta do José Luiz Lopes, grande José Luiz, um abraço. Vocês irão falar sobre a configuração do aparelho de vibração de corpo inteiro e vibração de mãos e braços, por exemplo, fator de ponderação, sensibilidade dos eixos, etc. Sim. Isso aí nós falamos, José, no nosso curso de instrumentação para a higiene ocupacional. Por quê? Isso é uma aula que vai demorar aí pelo menos demorar uns 40 minutos a uma hora para poder explicar exatamente como você configura ponderação, sensibilidade nos eixos, posicionamento do equipamento. Não dá, infelizmente, para a gente fazer isso numa live, tá? Boa. Mas fica aqui o convite, tá? Coloca lá seu nome. É um curso que não vai sair caro, tá, Júlio? Já alinhamos, né? Não é algo que a gente quer ser bem acessível mesmo, porque nós consideramos que é um conteúdo que precisa ser passado para a grande maioria das pessoas. Tá? Então vai ser um curso bem acessível. Inclusive, eu estou passando agora aí essa lista de espera do curso de instrumentação para higiene ocupacional. Para quem está no Instagram, tem o link na biografia, basta vocês clicarem lá depois da live, que tem muita pergunta bacana aqui. Vamos lá. É importante, antes de a gente partir para a próxima, o pessoal às vezes não sei se perguntarem, mas por que é instrumentação para higiene ocupacional? Porque na higiene, e não um curso de higiene ocupacional. A higiene ocupacional, ela é pelo menos aquele ciclozinho do PDCA, né? Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Nós estamos falando apenas da avaliação, tá? Então, se a gente fosse fazer um curso de higiene ocupacional completo, nós teríamos que abordar todos esses itens, todas as fases da HO.
E é um curso que vai demorar mais de 50 horas tranquilamente. Tá? Então, a gente quer focar mesmo na avaliação para vocês, na prática de operação dos equipamentos. Pergunta da Helenilda, grande Helenilda. No caso, a Helenilda também está sempre presente nas nossas lives, viu? Tanto da Quinta da Perícia quanto no Domingão. No caso do trabalhador ter uma atividade eventual, seria indicado fazer somente avaliação qualitativa? Você pode partir por ela. Se você vê que a eventualidade dele não caracteriza uma rotina, porque muitas vezes falam, é eventual. O que é eventual? 2 vezes na semana. Não é. 2 vezes na semana não é uma atividade eventual. Então, primeiro tem esse critério de eventualidade. Existe uma rotina, né? Bem definido, exato. Tá? E se você definir que naquela sua avaliação qualitativa a atividade é realmente eventual, esporádica, que não merece ter toda a gestão, você pode descaracterizar, sim, essa avaliação quantitativa. Boa. Pergunta do Kleber, como se calcula o VDVR através do AREM? Encontra-se a fórmula na NHO? Sim, você encontra todas as fórmulas na NHO, só que é importante dizer que o VDVR são indicadores, né, são diferentes do AREM. Não é um índice que você obtém através do AREM. Ele tem que ser captado junto, tá? E ele vai te dar 2 resultados. Mas lá na NHO tem. Perfeito. Próxima pergunta do Kleber, qual a melhor forma de se definir o grupo homogêneo? Ótimo. A melhor forma é através do tipo de exposição, quais os agentes, as atividades desenvolvidas, os tempos de exposição, tá? E a interação desse trabalhador com os agentes. Então, é o mínimo que você precisa para definir um grupo homogêneo. O que é grupo homogêneo? Grupo, um monte de trabalhadores, tá? Homogêneo é que experimentam uma exposição equivalente, uma exposição similar, tá? Exato. Ao risco. Tá? Então, você precisa ter essa entrevista, ter esse levantamento qualitativo para saber o que pode ser aglomerado, o que pode ser juntado como um GHE. Perfeito. Pergunta do Irã, grande Irã, boa noite. Além da geração de vibração em atividades, a avaliação também depende do tempo de exposição? Sim, inclusive o tempo de exposição ele é determinante na hora que você vai calcular o AREM, tá? Que é a aceleração resultante da exposição normalizada. O que é a forma do AREM? É o ARE, que é a aceleração resultante da exposição, que multiplica a raiz quadrada do T sobre TE, ou T0 sobre T1. Enfim, você calcula ali o tempo efetivo de exposição. Você precisa colocar esse dado lá para você definir o AREM. Então, se você não tem esse tempo efetivo de exposição, você não consegue chegar num resultado comum. Perfeitamente. Tiago, tá dando umas pequenas travadas aí no seu Instagram, não sei se tá só para mim aqui, mas vamos lá, vamos seguindo. Tá, eu não recebi nenhuma mensagem aqui não. Tá, a internet tá em dia aí, né? Tá tudo certo, né? Aqui não pode faltar internet, não. Beleza. Ó, o Irã tá colocando aí, ó, sou aluno da turma 4, recomendo. Grande Irã, legal, show de bola. Bom, grande Irã. Obrigado. Pergunta do Anderson Coelho, que é o mais novo aluno, tá? Viu, Tiagão? O Anderson Coelho tá na turma 5, foi meu aluno no curso Mestre LinkedIn e tá aí também no curso de perícia. Seja bem-vindo, viu, Anderson? Na área de caldeiraria, há muita vibração de mãos e braços? Aí, com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Ali é fato. Chegou numa atividade para fazer sua perícia, é caldeireiro, viu que a função do cara é caldeireiro, você já leva um acelerômetro. Vai ter vibração. É isso aí. Grande Márcio também, já fiz o curso de peritos com o Júlio e Thiago, vale super a pena fazer, excelente. Muito obrigado, Márcio, muito obrigado mesmo, tá? Francis Cleudo comentou aqui a questão de motoqueiros, periculosidade automática, você já falou da insalubridade, né? Aí a gente já está saindo da vibração, está indo lá para o anexo. Estamos saindo da NR15 e mudando de NR aqui agora, né? E tem que tomar cuidado também que não necessariamente é automático, ele tem que executar atividade em via pública, né, tem uma série de parâmetros lá que tem que ser cumpridos, não pode ser o trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa, enfim. Não necessariamente é automático, mas sim, tem grande possibilidade de ter a periculosidade. Se for profissional, enfim, várias coisas, né? Isso. O Thiago comentou aí, o revezamento de operadores de máquinas pode ser aplicado, mas considera-se como medida administrativa. Exatamente, medida administrativa. Isso. Você diminui o tempo de exposição do trabalhador, né? Exato. Pessoal, tem algumas perguntas aqui que não se referem ao assunto da live, então eu vou deixar elas para um outro momento, tá? Mas se for sobre o assunto de vibração, vocês fiquem à vontade, tá certo? Deixa eu ver aqui. Essa pergunta aqui você também acho que já respondeu, né, do engenheiro Christian. Vibração para cobrador de ônibus ou coletivo tem que fazer avaliação, né? Você já esclareceu, né, Tiagão? Sim. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma aqui.
Ó, tem uma pergunta aqui sobre o PGR. Na semana retrasada, né? Semana passada, eu tô ficando meio doido Com a aqui, mas Rubia, né? enfim. Isso, fiz uma live com a Rubia, tá, Pedro? Eu convido você para assistir lá. Foi bem interessante, uma live bem completa sobre o PGR. Uma empresa perdeu o contrato nesse período de 2 anos, não houve avaliação de corpo inteiro, PPP sem. Pergunta da Ferreira aí. Está incompleta aqui. É porque essas caixinhas aqui, elas são limitadas o texto, né? Mas eu acho que deu mais ou menos para entender, né, Tiago? Uma empresa perdeu o contrato e nesse período de 2 anos não houve avaliação de corpo inteiro. Então, o PPP provavelmente, Sim, talvez, né, não tinha essa informação no PPP. Deve ser alguma coisa assim, né? acredito que E sim, né? talvez, e talvez o Um trabalhador exemplo. tenha ingressado na justiça por conta disso, né? Isso, se ela estiver falando do caso que eu contei, na verdade o colaborador foi demitido junto com o contrato, né? Terminou o contrato, ele foi desligado da empresa. Só que ele tem 2 anos para ajuizar a ação. Então ele demorou um Isso. pouquinho e ajuizou ano passado, tá? E a perícia foi agora, recentemente, tá? Só que aí não tinha, naquele período que ele trabalhou, não tinha medição, a empresa não fez as avaliações, então não tinha que apresentar. Perfeitamente, perfeitamente. Tiago, deixa eu ver se Tem tem mais mais uma alguma? perguntinha aqui. O Tem uma do Leônidas, Leônidas. uma vez realizada a avaliação quantitativa, de quando em quanto tempo, né, devo realizar novamente? Isso. Boa Fica pergunta também. a Essa seu pergunta critério se também. repete muito, né, Tiago? Exato, né? Tem algumas empresas que definem periodicidade. Outras vão fazer avaliação quando tiver modificação. Então fica a seu critério esse tempo de avaliação. Tá? O que eu aconselho? Faça a preliminar frequentemente. Tá? Então você foi lá, fez a preliminar, definiu que os equipamentos têm tais condições. Vamos pensar na empilhadeira, tá? A empilhadeira está lá novinha, você acabou de chegar, tirou ela do plástico, vamos dizer assim. Vou lá e fez a avaliação qualitativa e depois você fez a quantitativa e definiu o parâmetro dela. Daí 3 anos, quando você olha aquela empilhadeira novamente, ela já está com o banco rasgado, ela está com um pneu já que não é o que veio do fabricante, enfim, houve mudanças na característica do equipamento. Então é aconselhável você refazer, tá? Aconselhável você fazer a manutenção dela e refazer a avaliação da vibração. Então fica a seu critério, existem checklists que você pode implantar também para definir qual o momento ideal para fazer essa reavaliação a partir das mudanças que forem ocorrendo no ambiente. Perfeitamente, Tiago. Show de bola. Meu amigo, gostaria de, antes de encerrar aqui, apenas passar um recado para as pessoas, que inclusive é um curso que até alguns amigos nossos aí já realizaram, né, Tiago? Que é o curso Mestre LinkedIn. Muitas pessoas Ah, me sim. perguntou, né? Falou, Júlio, Eu, você e o inclusive, estou Tiago. fazendo esse curso. Exato, por isso que eu falei, alguns dos nossos amigos aí, né? É, algumas pessoas me procuraram, Júlio, poxa, vocês fizeram lá o Black November da perícia, né? Vai ter também aí algum Black November do curso Mestre LinkedIn, né? Enfim, para quem está procurando emprego, está desempregado, para quem está procurando melhorar de carreira, né? Alavancar a sua carreira, né? Vamos falar assim. Para quem precisa aprender sobre como elaborar um currículo, construir um currículo, ou seja, como ser acionado, como ser visto pelas empresas, né? Como ser convidado pelas empresas para poder participar de entrevistas, enfim. Então, quem tiver nessa pegada aí, o curso Mestre LinkedIn também entrou no Black November a partir de hoje, tá? E mesmo esquema está com 40% de desconto até o dia 22 de novembro agora, até semana que vem. 40%, pessoal. Então, realmente está muito acessível. Na verdade, o curso já é acessível, né, Tiago? O valor dele, pelo que ele entrega, pelo resultado, realmente é um curso muito acessível. E depois dessa data está com 30% de desconto, que vai até novembro. Então, se alguém tiver interessado, faça contato comigo aí no privado, no WhatsApp, enfim, que eu passo maiores informações. Isso. Se Tiagão, você me permite, Júlio, antes de encerrar, só continuando tá? nesse LinkedIn, é muito importante falar, eu sou aluno do Mestre LinkedIn e eu uso o LinkedIn. Às vezes a pessoa fala, mas eu vou fazer, eu preciso ter um bom currículo no LinkedIn só para emprego. Não, eu tenho uma empresa, né, de assessoria em segurança do trabalho. Então eu adequo o LinkedIn da minha empresa e o meu perfil profissional para que Isso. esse LinkedIn atinja mais possibilidades de clientes. Então, se é o seu caso também, eu recomendo que você faça o curso do Boa. Júlio, que ele dá dicas de como estruturar também para que você tenha um destaque com relação ao seu negócio. Tá? Então, o meu interesse no LinkedIn foi justamente esse, foi melhorar o perfil da minha empresa e ter mais visualizações. E eu consegui. Tá? É Então, importante você falar fica isso, aí o Thiago, porque tem feedback. gente que acha que o LinkedIn é só para arrumar emprego, né? E De jeito engana-se, nenhum. né? Se você Não. quer arrumar serviços para você, né, como prestador de serviço, como autônomo, como empresário,
O LinkedIn, ele é para isso também, ele é para várias coisas, tá? Várias coisas, né? Inclusive, para quem é aluno nosso do curso de perícias, né? Para quem é assistente técnico e quer trabalhar como assistente técnico, cara, usa o LinkedIn para isso. Seja visto pelos escritórios de advocacia, seja visto pelas empresas. Existem as estratégias, né, para você ser visto, né, para você conseguir se destacar, para você ser encontrado pelas empresas, né, que estão pesquisando por esses profissionais. O LinkedIn hoje em dia é uma baita ferramenta, tá? Então, se você não tem um LinkedIn, você está fora do mercado, né? Se você tem um LinkedIn, mas não sabe utilizar, você também está fora do mercado. Não adianta nada só ter uma continha lá no LinkedIn se você não sabe utilizar, né? Então, grande Anderson, muito obrigado. Tá ele, um grande aluno que nós tivemos lá no Mestre LinkedIn. Já são mais de 89 alunos, se eu não estiver enganado, Thiagão. Muito bom. Com você, 89. Eu acho que alguma coisa assim, tá beirando o 100 já. Então, são muitas vidas aí que a gente tem ajudado. Isso é muito bom, né? Legal. Isso é bom. Tiago, tem uma perguntinha do Kleber Teixeira, um comentário que ele fez, né? Tiago, meu questionamento sobre o fato da NHO ter fórmula para cálculo foi devido ao fato de você ter comentado que em uma empresa tinha somente avaliação com AREM e você teve que calcular o VDVR. Sim. Eu tive que fazer isso porque a empresa não seguiu o que pedia a NHO. Tá? A nossa sorte é que a empresa que fez o trabalho para esse cliente meu, ele anexou os relatórios de vibração que o equipamento deles forneceu. Tá? Aí, com base no relatório, eu consegui as informações do VDV, tá? Que é uma conta que você faz antes de chegar no VDVR. Então, eu tinha aqueles dados, e aí eu joguei na fórmula da NHO 9 e consegui encontrar o VDVR. Tá? Se ela não tivesse anexado os relatórios de avaliação, eu não conseguiria calcular o VDVR. Ok, Kleber? Então, foi possível por causa disso. Tá? Show de bola. Leônidas, grande Leônidas, tá aí, sobre o curso Mestre LinkedIn, realizei a compra e estou gostando, muito show. Leandro é o Leônidas, né, desculpa, Leônidas Tomieiro, é o mais novo aluno aí do Mestre LinkedIn, adquiriu hoje, não foi, Leônidas? Foi hoje, né? Muito bom, seja bem-vindo aí, Leônidas, espero que você goste desse conteúdo aí, com certeza vai gostar, tenho certeza. Legal. Aí, ó, Márcio, precisa aprender sobre LinkedIn. Então, Márcio, faça contato comigo no privado aí que eu te passo todas as informações. Tiagão, gostaria de agradecer você mais uma vez pela oportunidade, né, de estar aqui, enfim, foram muitas informações, né, eu sempre falo isso, né, cara, não é só porque você é meu amigo, não, mas realmente você é um cara que entende muito do assunto, né, um grande profissional, e obrigado, valeu demais por ter aceitado o convite aqui do Domingão da Prevenção. Eu que agradeço, Júlio, o convite e a confiança aí no meu trabalho. Obrigado mesmo por ter me convidado. Fico muito feliz, gostei muito da participação do pessoal também. Agradeço a vocês que estão nos assistindo. Show de bola, obrigado mesmo. Se tiverem mais alguma dúvida, pode mandar no meu perfil aí no Instagram, eu vou responder todos vocês, tá? E eu convido vocês também a estarem na quinta-feira que vem, se vocês não cansarem de me ver, quinta-feira que vem estamos online novamente, né, Júlio? Falando lá na Quinta da Perícia. E um pouco diferente, né? Quinta-feira tem duas surpresas, né? Olha só, desculpa, Thiagão, te cortar. Agora eu vou te cortar. Duas surpresas, né? Quinta-feira nós temos a Amanda, né? Que inclusive é quem manda no Thiagão. Né, Thiagão? É a esposa do Thiago, Amanda, uma grande fisioterapeuta, tá? E ela vai falar sobre perícias de ergonomia, né? Como fazer as perícias de ergonomia, inclusive. É um ótimo, né, pessoal? É um ótimo tema que eu convido vocês todos aí para poder participar. E além disso, vai ter um sorteio para quem estiver na live, tá? Vai ter um sorteio para quem estiver na live vai ter um sorteio para quem estiver na live de um calçado de segurança da Kadesh, tá? Um calçado no-book da Kadesh para quem estiver na live. E aí vai ter algumas regrinhas lá, a gente vai definir isso aí ao longo da semana e a gente passa para vocês na Quinta da Perícia. Eu esqueci de te perguntar também, Júlio, mas quem estiver na live ao vivo com você, inclusive assim, eu, no caso, eu concorro também ou não? Porque não, aí é marmelada, né, Thiago? Aí é marmelada, né, cara? Aí não. Então, aí você cria vergonha na cara, tira o escorpião do bolso, vai lá e compra um calçado da Kadesh, tá? Tá certo. Ô, Júlio, o engenheiro Christian tá perguntando aqui os nossos apps. Se você entrar no Linktree, no Instagram,
vai ter lá na minha biografia, tem um link lá no Linktree, você vai clicar, lá embaixo está escrito assim, ó, fale comigo. O do Júlio acho que é a mesma coisa, só clicar lá que vai ser direcionado para o meu WhatsApp. Tem um link na biografia minha e do Thiago, se você clicou lá, você vai ter várias opções lá, e acho que a última opção lá é para falar com a gente, diretamente conosco, no nosso WhatsApp, viu, gente? Não tem ninguém intermediando, não, é a gente mesmo que recebe as mensagens e a gente mesmo que responde, tá? É isso aí. Mas, cara, muito obrigado. Então, quinta-feira vai ser top, cara. Vocês vão gostar muito aí na questão da elaboração de laudo ergonômico, né? Laudo ergonômico, como de perícia de ergonomia, tá? Vamos ver o que precisa ser avaliado, né? Como fazer essa perícia com referência. A Amanda é referência nesse assunto. É isso aí. E para quem tem Instagram, né? Se você gostou dessa live aqui, vai lá no meu Instagram, Engie Júlio Botelho, e coloca o seu comentário lá, logo abaixo do folder da divulgação desse evento, né? Eu também vou deixar essa live disponível no Instagram, se você quiser comentar nesse post também, né? Comenta lá o que você achou dessa live, se gostou, se não gostou, se quiser dar alguma sugestão para nós, será muito bem-vindo, tá bom? É isso aí. Então, beleza, então muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Júlio, obrigado a vocês, e nos vemos quinta-feira. É isso aí. E segue o Thiagão aí no Instagram dele, Engie Thiago Lima. Segue o Instagram dele lá, que tem várias dicas no Instagram dele. É isso aí. Beleza, Thiagão? Um abraço. Então tá bom. Valeu, pessoal. Ótimo final, né? Um ótimo finalzinho de domingo a todos aí. Hoje um dia muito importante. Lembrando aqui do Azul, galera, Novembro Azul, machaiada aí, os homens, principalmente para quem tem mais de 40 anos, no caso, meu amigo Thiago, né, também tá nessa 32. aí. Quem tiver mais de 40, principalmente vocês, né, lembra aí do exame, muito importante. Mês passado a gente estava incentivando a questão do Outubro Rosa, agora, né, não é novidade para ninguém, Novembro Azul, então, machaiada, se liga aí, fica esperto, larga preconceito para um lado e bora fazer o exame, bora prevenir melhor que remediar, né? Bom finalzinho de domingo para vocês, uma semana abençoada e vamos que vamos. Bora lá. Valeu, Thiagão. Valeu, pessoal. Grande abraço.